Uma das maiores e mais recentes mudanças no sistema de justiça brasileiro tem um nome: Juiz das Garantias. Vamos entender o que essa figura realmente significa e por que ela está gerando tanta discussão. Bom, a discussão toda parte de uma pergunta, que é bem direta. Será que um juiz que mergulha de cabeça numa investigação consegue, lá na frente, julgar o mesmo caso com uma neutralidade absoluta? É esse o dilema, o coração de toda essa reforma. Ok, para a gente entender o impacto dessa figura nova, primeiro a gente precisa conhecer as regras do jogo, sabe? Como funciona o processo criminal no Brasil. Então vamos lá. Pensem assim: a gente tem dois manuais de regras. De um lado, o Código Penal. Ele é tipo um catálogo. Ele diz pra gente o que é crime e qual é a punição. Do outro lado, tem o Código de Processo Penal. Esse é o manual de instruções. É ele que diz como o jogo todo acontece, passo a passo, desde a investigação até a sentença final. E a base de todo esse jogo deveria ser o tal do sistema acusatório. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. Cada um no seu quadrado. Existe quem acusa, existe quem defende, e no meio de tudo isso, um juiz, que deveria atuar como um árbitro totalmente imparcial, garantindo que o jogo seja justo para os dois lados. Pois é, mas uma coisa é o ideal, né? Outra coisa é a realidade. E é na prática que a gente encontra um desafio gigantesco. Como é que se garante essa neutralidade de verdade? E aqui está o pulo do gato. Pensem comigo. Um juiz que autoriza escutas telefónicas, que analisa provas sigilosas, que mergulha nos detalhes da investigação, é quase humano que ele começa a formar uma opinião, mesmo sem querer. Essa contaminação mental que pode, lá na frente, comprometer a imparcialidade dele na hora de dar o veredito. Então, como é que se resolve esse problema da contaminação? A lei propôs uma solução bem radical: criar um novo ator nesse jogo. E é aqui que entra o juiz das garantias. A missão dele é muito clara e específica: supervisionar a investigação, garantindo que a lei está sendo cumprida e que os direitos do investigado estão sendo protegidos. E o ponto-chave é este: o trabalho dele termina exatamente no momento em que a acusação formal é feita. Depois disso, ele, sai de cena. Isso cria uma divisão de trabalho muito clara, quase uma parede, entre a fase da investigação e a do julgamento. Vamos ver como essa separação funciona na prática, passo a passo. O fluxo fica assim. Primeiro, durante toda a investigação, quem está supervisionando tudo é o juiz das garantias. Segundo, assim que o Ministério Público decide acusar formalmente alguém, o papel dele acaba ali. E terceiro, o processo vai para as mãos de um juiz completamente novo, que nunca teve contacto com as provas de investigação, para poder conduzir o julgamento com um olhar totalmente novo. O objetivo final é exatamente este: garantir que o juiz que vai decidir o destino de uma pessoa comece do zero. A decisão dele vai ser baseada apenas no que for apresentado e debatido ali, às claras, durante o julgamento, e não em impressões que foram formadas lá na fase de investigação. Certo, mas na prática, o que é que esse juiz pode realmente fazer? E o que é tão importante quanto? Quais são os limites da atuação dele? Olha, as responsabilidades são enormes, mas sempre limitadas à fase da investigação. É ele quem autoriza aquelas medidas mais invasivas, sabe? Coisas como prisões preventivas, quebra de sigilo bancário, mandados de busca. Ele atua como um guardião dos direitos fundamentais enquanto as provas ainda estão sendo coletadas. Agora, atenção, porque essa regra não vale para tudo. Ela se aplica à maioria dos crimes, inclusive os eleitorais, mas existem exceções importantes. A regra não vale para infrações menores, dos juizados especiais, nem para casos de violência doméstica, que precisam de uma atuação judicial mais contínua. Também fica de fora o tribunal do júri e os processos que já começam lá nas instâncias superiores. Mas essa mudança vai além de ser só uma reorganização do processo, sabe? Ela toca no coração da proteção dos direitos fundamentais de qualquer cidadão. E vejam só este dever específico que está escrito na lei. O juiz das garantias tem a missão de impedir o chamado espetáculo da prisão, ou seja, proibir qualquer tipo de acordo entre autoridades e a imprensa para ficar explorando a imagem de quem foi detido. No fundo, isso mostra que a lei não se preocupa só com a teoria jurídica. O objetivo é proteger valores essenciais como a dignidade humana e a presunção de inocência, garantindo que eles sejam levados a sério,
desde o primeiro minuto. No final, a grande questão que fica no ar é: essa separação de funções, com um juiz para a investigação e outro totalmente diferente para o julgamento, realmente fortalece a justiça no Brasil ou será que acaba criando mais burocracia do que benefícios? Bom, esse é o debate que continua a moldar o futuro do nosso sistema judicial.